Ó, sem querer ser babaca com o Marcos, que foi o cara que veio aqui e tal, é que ele me falou um bagulho que na hora eu falei pra ele assim, cara, isso parece história de gente que encontrou sereia, que de vez em quando aparece na internet aí, não sei o quê. Ele me falou um bagulho, cara, que foram encontrados... Aí sim, você vai perguntar pra pessoa certa. Foram encontrados tecidos moles em dinossauro, dentro do fêmur, não sei o que e tal. É possível? Ó, só uma coisa, tá? Vou falar assim, ó. Não sei se você está vendo, Mingau. Se você está vendo. Mas olha sua responsabilidade agora na sua mão. Você termine logo este vídeo, que é o meu editor. O vídeo já gravou, já cortou, ele tá terminando de editar o meu vídeo sobre isso. Deve sair essa semana. Sobre tecidos moles em fósseis, tá? Em coisa. Então, se você que está assistindo o Flow aqui essa semana... Né, sai lá no teu canal. Você, tipo, sei lá, numa quinta-feira, talvez, ali, já deve ter alguma coisa lá no meu canal, já com uma explicação mais detalhada e tal, não sei o quê. Então, esse vídeo já tá programado. Mas o... Beijo, Mingau. Mas o que acontece... O grande problema, para responder de uma maneira rápida e rasteira aqui, o grande problema é que a forma como o Marcos falou dá a entender que cortou o osso, sangrou. Dá a entender que, tipo, nossa senhora, abriu a coisa lá. Que a carne estava podre. Não tem carne nenhuma lá. Carne nenhuma lá. Tecido mole, a gente chama isso daí em paleontologia, dos tecidos que são pouco calcificados. Né? Então, o tecido duro é osso, é concha, é exoesqueleto de artrópode, né? E o tecido mole é aquela coisa que tem muito líquido, pouco cálcio, pouca calcificação, é mole no toque, né? Então é músculo, pele, tecido conjuntivo, órgão, fígado, coração, essas coisas. Que geralmente, quando o bicho morre, é a primeira coisa que vai embora. Sim. Apodrece, o carniceiro vai lá e tira e tal, não sei o quê. Geralmente é aquilo que vai embora. Só que existem métodos que permitem a preservação desse tecido mole. Isso daí é conhecido desde o século XIX, porque a gente já encontra fósseis com tecido mole preservado desde o século XIX, que tem impressão de pele, tem impressão de músculo, tem tendão, tem impressão de coisa, tem tudo aqui. Só que este material não está mole. Esse material está petrificado. Eles sofreram um processo de fossilização do mesmo jeito. Porque se eles ainda estivessem mole, quer dizer que eles estariam com muito líquido dentro. Se eles ainda estivessem com muito líquido dentro, eles teriam apodrecido. Entendeu? Porque um dos primeiros processos para você conseguir fazer uma fossilização de boa qualidade, especialmente com tecido mole, é a perda de líquido. Porque é a água que ajuda. E, de preferência, a perda de oxigênio também. Porque a maioria das bactérias decompositoras que a gente tem são aeróbicas. Então, elas usam o oxigênio para respirar. Então, se você tiver um ambiente anaeróbico, né, por isso que tem muito... por exemplo, os próprios plânctons que são usados, que fizeram o petróleo, né, fizeram o petróleo, é fundo de oceano. Eles foram preservados no fundo do oceano. O fundo do oceano, quando você está pagando uma parte realmente muito funda, quase não tem oxigênio. Então, preserva melhor. Então, você tem várias amostras de tecido mole, né, no caso, né, tecido mole quando o bicho está vivo. Que era mole quando ele estava vivo. Exato. Que foi preservado, mas está petrificado. Isso daí é conhecido há muito tempo. No American Museum você tem um hadrossaurídeo lá, extremamente bem preservado lá, que ele está mumificado. Só que ele foi mumificado e depois enterrado e depois ele foi fossilizado. Então ele passou por dois processos. Se você pega, por exemplo, nos Andes, tem aquela menininha lá tem que um fica, monte de múmias. sabe? E você tem múmia espontânea. O Ozzy, lá, o Oshi, né? Que ele fala, que é aquele cara lá dos Alpes lá que morreu e que foi encontrado com pele, não sei o que. Aquilo lá é uma mumificação não intencional. Né? Não foi uma cerimônia que nem no Egito, tal, não sei o que. Simplesmente ele morreu no lugar em que ele pôde desidratar, a pele gruda na coisa, desidrata e, tipo... E quando... Mas precisa de umas condições específicas. Exato, condições muito específicas. Um exemplo que dá para fazer dessas condições muito específicas é o fato de que quando tem aquela... Vira e mexe, o pessoal vai abrir a cripta ou a tumba dos São Terezinho, sei lá, de onde, não sei o que tá na igreja do padre Anselmo, lá no meio da Itália. Aí os caras abrem e
o corpo está assim, tá cinza, né? Tá coisa, mas ele tá como se estivesse vivo, tá tudo lá, né? Fala assim, não sei o quê. Aquilo lá, você colocou ele dentro de uma caixa de pedra, né? Num lugar seco, onde não bate sol, protegido de qualquer coisa. Cara, você gerou todo o processo necessário para mumificar. Você deixa o negócio seco, a água evapora, não tem bactéria quase, não tem decompositor, né? Óbvio que vai decompor alguma coisa, mas você tira ali todo o material necessário para que esses decompositores se reproduzam muito, e aí você preserva aquilo ali. Faz a múmia. E mesmo. o que acontece? Isso acontece desde sempre. Desde que existe vida, você tem um processo de mumificação. Só daquilo que pode ser mumificável, né? Claro. No caso de alguns fósseis, você tem uma mumificação, posterior soterramento e uma fossilização da múmia. Entendeu? Então você pega a múmia do Egito, está mumificada. Se você enterra ela e ela faz um processo de fossilização, você tem um fóssil numa múmia. Então você tem um fóssil que preservou o tecido mole. Não existe chance de pegar esse osso, por exemplo. Tem um pedaço de carne preso nele, né? Você parte esse osso e fede a podre. Não. Agora, o que acontece? O Marcos não inventou isso daí. A pesquisadora que fez essa descoberta, né, desse material, o que ela descobriu? Ela descobriu que dentro do osso do T-Rex, especificamente, ele foi cortado, foi retirada uma amostra que estava em estado sólido e duro, né, petrificado, não era uma carninha lá dentro, tipo um mocotó. Não, você pega, ela tirou aquele pedaço de osso lá interno, passou por um processo de desmineralização, ou seja, passou por alguns procedimentos químicos. Foi preparar a amostra, cara. Isso que é muito importante. Lembra que eu falei pro Rodrigo aqui? A amostra, cara, ela tem que ser preparada. E nesse processo, continue. Não, eles fizeram de propósito. Eles removeram os minerais duros para ver se tinha alguma outra coisa lá, porque a preservação estava muito boa. Tá. E aí eles encontraram, tirando todo o processo mineralógico, eles perceberam que estavam ali, né, as paredes de alguns vasos sanguíneos. Então realmente é uma coisa muito bem preservada. Você fala, olha, preservou o negócio mole. Não, você acabou de tirar a rocha. Ou preservou sangue, que o pessoal fala. Não. Você tirou, a rocha estava lá, você tirou, o que sobrou foi isso. E aí, quando eles pegaram aquilo ali, viram que tinham algumas moléculas orgânicas, com destaque para o colágeno. Uhum. E essas moléculas orgânicas que estavam lá, elas, assim, foi uma surpresa que elas ainda estivessem ali. Foi uma surpresa. Ninguém achava que realmente aquilo lá pudesse ser preservado daquela forma, né? Não tem nada para feder aí. Não tem como feder uma coisa dessas. Depois, foi descoberto vários mecanismos, né? Quer dizer, esses mecanismos já existem, as pessoas só não tinham prestado atenção neles. Mecanismos que podem plenamente explicar a maneira como aquilo lá pode se preservar. Não tinha nada que dizia que aquilo lá não podia se preservar, a gente só não sabia, né? De novo, depois que aconteceu, a gente sabe, né? Agora vamos descobrir como que aconteceu, chegou, né? Porque afinal de contas a gente está descrevendo o mundo. Agora o que acontece? O lance do cheiro foi porque a pesquisadora falou que os fósseis tinham um cheiro peculiar, que parecia cheiro de bicho podre. Ela foi perguntar para o orientador dela na época, que era o Jack Horner, e falou, olha, eu tô sentindo um cheiro esquisito quando eu preparo esse material. Aí o Jack falou assim, normal, todos os fósseis de Hell Creek têm esse cheiro. Hell Creek é a formação lá em Montana onde acharam o fóssil, né? E tem, realmente, é uma formação gigantesca, com bicho pra cacete. Aí falou assim, todos eles têm aquele cheiro. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Vamos fazer o pensamento lógico. Todos os fósseis de Hell Creek têm um cheiro esquisito. Alguns fósseis de Hell Creek, particularmente, eles fizeram uma avaliação em vários, né? Mas acho que só 2 tinham alguma coisa lá. Um pouco mais, não lembro agora. Alguns fósseis de Hell Creek têm um material com moléculas orgânicas preservadas muito particulares. O que está gerando o fedor? É porque está muito bem preservado esse material? Sei lá, porra.
Tu que é o paleontólogo. Não, eu tô falando assim... Não, mas é que... A parte da lógica... Né? A parte da lógica é o seguinte. Se o material orgânico que tá lá, que são moléculas, não é um toicinho. Entendi. Né? São moléculas. Entendi. Se esse material orgânico dessas moléculas é o que tá fedendo, e só alguns fósseis da formação têm esse material preservado, então não como é que isso que todos tá estão fedendo? cheirando? Todos. Aqueles que não tem nada preservado dentro também estão cheirando. Ou seja... Eu nem preciso saber o motivo de estar cheirando. Eu já sei que não é porque é carne podre. Não é isso. O fóssil cheira esquisito. Isso nunca foi publicado oficialmente. Então a gente não tem um estudo. A mulher falou do fóssil, do cheiro, e comentou o lance do Jack Horner. O Jack Horner nunca confirmou e não foi uma coisa publicada. Mas eu vou confiar nela, porque é uma pesquisadora muito séria. Não deve ter inventado isso. Cara, pode ter sido qualquer coisa. Por exemplo, qualquer coisa que tem enxofre, fede. Tudo tem enxofre e fede. E tem um monte de formações que podem ter enxofre. Então, tipo, é aquela coisa. Aquela região ali, particularmente, se não me engano, tem uma concentração mínima de urânio. Naquela. É mínima, né? Não chega a ser radioativo no sentido de fazer mal, né? Fazer mal, mas tem um mínimo de urânio ali. E o urânio, ele gera um monte de... A radiação dele, a radioatividade dele gera um monte de outros compostos diferentes. Né? O enxofre, ele pode estar conectado com algumas moléculas e não gerar cheiro nenhum, e dependendo de como ele for conectado depois, ele gera um cheiro. Você pode ter uma composição, isso eu não sei, deve ter estudos, com certeza tem estudos de cheiro de materiais. E como que isso impacta nas vias olfativas da gente para saber o cheiro. Quando você tira o petróleo, tem um cheiro, cara, dependendo do lugar. Quer dizer que tem um bicho morto ali? Não é, entendeu? Se você vai ver, você vai. É o hidrocarboneto, tem ali alguma coisa que vai cheirar. E isso não quer dizer que tem uma origem orgânica aquilo lá, e mesmo que tenha, não quer dizer que é porque morreu ontem, entende? Agora, teve gente que veio me mandar mensagem falando, acharam cadaverina no negócio, que é o composto que sai em cadáveres, né? Que é o que dá o cheiro de podre, de bicho morto. Aí eu cheguei e falei assim, onde você achou essa informação? Eu procurei em português, em espanhol, em inglês, procurei no Google Scholar, procurei no PubMed, procurei tudo, eu não achei... Procurei as entrevistas da Mary Schweitzer, lá, que é essa pesquisadora, procurei tudo. Eu não achei em nenhum lugar a palavra cadaverina. A pessoa inventou. E me mandou um comentário puto, falando, porque descobriram cadaverina. Eu falei, você tirou da bunda isso. A palavra cadaverina saiu da tua cabeça. Não tem nada dizendo isso. O que você tem é fósseis que tem um cheiro peculiar. Possivelmente naquela tem, região, né? Possivelmente tem, que está naquela formação, que não tem a ver com o que está dentro do fóssil, ter matéria orgânica ou não. E aquela matéria orgânica, como eu falei, são moléculas de matéria orgânica. E que você só consegue ver que são moléculas depois que você faz o processo de desmineralização. Você tira a parte de rocha e fica com aquilo que sobrou e você fala, olha, até que sobrou bastante coisa. Basicamente foi ver se tinha e acabou achando essas moléculas. Alguma coisa, exatamente. Eles viram que estava muito bem preservado, né? Eles falaram, vamos ver até onde que vai, né? Exato, e não é qualquer molécula. Essencialmente, 99% de todas essas moléculas orgânicas que são encontradas nesses fósseis extremamente bem preservados são osteócito, que é a célula do osso, colágeno tipo 1 e parede de vaso sanguíneo. São 3 estruturas muito específicas. Muito específicas. E aí o que o pessoal fez? Ele falou, por que não preserva, sei lá, glóbulo branco? Por que não preserva, sei lá, miofibrila? Por que só colágeno, parede de vaso sanguíneo e osteócito? Por quê? Aí os caras foram atrás para ver o que tem de específico nesses 3 elementos, para deixar vestígio. Que deixa vestígio mais facilmente do que nos outros. E mais facilmente são poucos fósseis, entendeu? O pessoal veio falar, acho que alguma coisa tipo assim, tem 100 amostras com isso. E falaram, é muita coisa. Eu falei, gente, 100 amostras? 100 amostras, dependendo do museu, é uma gaveta. É uma gaveta, não é porra nenhuma 100 amostras. Tudo quer dizer... significa alguma coisa, mas como N amostral não é nada.
E por que tem essa preservação? E aí tem essas explicações todas, vai estar no meu vídeo, porque aí entra numa parte que até nem lembro tudo. Mas, por exemplo, o colágeno não é qualquer colágeno, é só o colágeno tipo 1. É o que está colado na parede do osso. Então não é o colágeno que está ali mais para o meio, é o que está colado. Tem uma questão de como que aquela fibra pode ter sido preservada, inclusive da ação de decompositores, porque está muito para dentro do osso. O vaso sanguíneo, a parede do vaso possui um determinado tipo de conformação. Inclusive eu acho que não é nem artéria e veia, eu acho que é só artéria. Não, acho que é só veia, não é artéria. Tem alguma coisa assim. O osteócito tem também uns elementinhos ali químicos que fazem com que ele possa ser preservado. E de longe o colágeno é o melhor, é o que mais aparece. Porque ele tem efetivamente uma rigidez maior e uma possibilidade maior. Entendi. E não é o colágeno que da pele aqui, que aplica, que as mulheres pegam, puxa, tal, não sei o que, não é. Né? É o colágeno do osso, que é o colágeno tipo 1, que é muito específico. Então... Não, e ressaltar de novo, né, pessoal? São moléculas, tá? Moléculas. Não é pra cortar e fazer um churrasco. Não é que nem os caras fizeram com o mamute lá na Sibéria, lá, que tipo acha o bicho com carne, corta e come. Aí é diferente. Né? Isso aí mesmo. é diferente. Aí o bicho foi congelado. É porque dá a impressão, né? Do jeito que às Sabe vezes que o mamute falado. saiu da terra oca. Isso. Ah, sim, lá com de certeza. dentro. Não, Claro. mas isso daí é cientificamente comprovado mesmo. Né? O Sérgio vai explicar aí. Saiu do cu da terra. Isso, cavou o mamute. Não, de um lado é o cu, do outro é a boca. De um lado é o cu, do outro é a mas boca. segundo o Polo Skylab- Norte, o Polo Norte é a boca, o Polo Sul é o cu. Mas segundo o Rogério Skylab, cu e boca é tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Você sabe que tem animais que só tem um buraco, né? E aí serve tanto quanto o boca quanto o cu. É. Dá um exemplo aí. A anêmona, por exemplo. Tá. Todos os corais, na verdade. Todos os corais. Nenhum coral não tem cu. Mas aí, se você for pra pensar, também não tem boca, porque é um cuoca. É um cuoca. Eu pensei que tu fosse É um falar... bocu. É um bocu. É Pensei um que tu bocu. fosse usar essa daí pra alfinetar alguém que só fala merda, porra. Não, então. Você pode dizer que tem pessoas que confundem um pouco, né? Que o cocô fica na dúvida, né? Ele fala assim, eu tô descendo... Não, mas espera. Né? Aí a terra é o negócio. É tipo, por que a água não cai? O cocô fica na dúvida. Eu vou subir de volta porque tá chamando. O peristaltismo tá invertido aqui. Cara, né? e assim...